todo mundo é jornalista aqui dentro, todo mundo da sala é que vem. Renato, tá aqui chegando o Renato, abrindo a aguinha. Renato, qual a avaliação que tu faz desse início? Nós estávamos ouvindo agora há pouco a entrevista do Roger, ele falou muito em estratégia e que o campeonato está aberto, que o Juventude não sai tão frustrado mesmo jogando em casa. Qual é a tua opinião? Como é que o Grêmio sai desta primeira partida da decisão e o que tu esperas do jogo de volta em termos de semelhança ou diferença do que se viu hoje? O jogo foi bastante picotado, né? Um jogo bastante disputado na parte física. A parte técnica, eu acredito que as duas equipes ficaram devendo. O gramado também dificultou um pouquinho. O Juventude sempre tem um gramado bom, mas nessa época aqui está um pouco duro, dificultou um pouco. Muitas faltas, poucas oportunidades de ambos os lados. Um jogo mais disputado na parte física, como falei, do que na parte técnica. Então, foram os primeiros 90 minutos aqui. Agora nós temos mais 90 minutos na arena. A gente vai ter o apoio de 50 mil pessoas, pode ter certeza disso. Isso não quer dizer que o Grêmio vai ser o campeão, mas o campo também é bem melhor, com o apoio da nossa torcida. Eu sei que a gente deve jogar mais para que a gente possa conquistar o título. Hoje nós não fomos tão bem assim. Como falei, foi um jogo mais na parte física e na parte técnica. Mas daqui uma semana eu tenho certeza que vai ser outro jogo, até porque o gramado faz com que a bola corra mais, rola mais, de uma maneira que os jogadores gostem. Renato, aqui no fundo da sala, pode perguntar. A respeito do que tu pensou para esse jogo, esse primeiro enfrentamento, a tua estratégia, basicamente era o que tu pensava em relação ao comportamento da equipe, em relação ao comportamento do Grêmio, e até porque afinal tem ainda o jogo da volta, né? Tem a questão da arena depois com o torcedor do Grêmio apoiando, mas esse, dentro do que tu planejou da estratégia para esse primeiro duelo fora de casa, ficou dentro da tua expectativa? Não, ficamos devendo. Como falei, o jogo muito truncado, muito mais na parte física do que na parte técnica. O meu time é bastante técnico, então nessa parte a gente ficou devendo. Até pela marcação que o Juventude fez. Como falei também, o gramado não ajudou muito, mas lá a gente sabe que a gente precisa jogar mais, mas lá nós vamos ter apoio, como também já falei, de 50 mil pessoas, e o gramado vai favorecer um bom futebol, não só da parte do Grêmio, como da parte do Juventude também. Então essas armas a gente vai ter a nosso favor lá. Mas é lógico que nós ficamos devendo hoje. Mas na pior das hipóteses, eu acho que um 0-0 está de bom tamanho pelo que aconteceu durante os 90 minutos. Renato, tudo bem? Aqui é o fundo também. O que foi mais preponderante para esse jogo? Foi a dificuldade que o Grêmio, ele mesmo, encontrou no jogo? Ou foi o Juventude que em algum momento conseguiu anular as principais características do Grêmio? O Roger falou muito sobre a transição, né? Que o Grêmio é muito bom na transição e conseguiu anular hoje isso do Grêmio na partida. As duas coisas. O Juventude marcou bem, anulou as nossas principais jogadas. O Grêmio também anulou as jogadas mais fortes do Juventude. Uma ou outra situação que o Juventude teve, principalmente no primeiro tempo, foi mais por falhas nossas. Entendeu? Por isso que eu falei, foi um jogo bastante truncado, um jogo de final de campeonato, assim mesmo. O Juventude tem uma boa equipe. O Roger vem fazendo um grande trabalho. O pessoal tem que ligar o telefone se não conseguiu. O Juventude não chegou à tona no final do campeonato estadual. Então ele tem todo o nosso respeito. É uma partida de 180 minutos, gente. Nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui, bastante truncado. Tecnicamente nós ficamos devendo, concordo com vocês. Mas agora tem mais 90 minutos lá na arena e lá esses 90 minutos serão decisivos, tanto pra gente como pra eles. Renato, aqui no fundo também. No intervalo a gente viu que o Grêmio também mudou um pouco mais a postura, conseguiu principalmente competir mais com o Juventude, dentro da sua própria análise de que tecnicamente o time deveu, mas competiu, igualou o jogo em termos de vontade de disputa com o Juventude. Como é que foi a conversa com os jogadores no intervalo para mudar um pouco mais essa pegada para o segundo tempo? E sobre o lance do Rodrigo Eli com o Kaique, se você chegou a conversar com eles também, porque foi um erro de passe, ou quase um erro
de passe que quase que acabou, né, sendo no gol do adversário. Não, mas eu já havia falado durante a semana, na pré-eleição, nós tínhamos que competir com o Juventude, porque o Juventude é um time que iria competir bastante, a cada palmo do campo, a cada jogada, por isso que o jogo foi bastante truncado. O Juventude até se entregou um pouco mais que a equipe do Grêmio no primeiro tempo, mas a gente conversou no intervalo, o Grêmio voltou com uma outra disposição, o calor também atrapalhou um pouco. E nós competimos de igual para igual com o Juventude. Qualquer uma das equipes poderia fazer um gol, de repente, por uma falha ou numa bola parada, porque tecnicamente o jogo não foi bom. Mas agora é o que eu falei, agora nós temos mais 90 minutos lá na arena e temos mais uma semana pela frente aí. Quanto àquele lance do Kaique com o Rodrigo, eu conversei com eles no intervalo do jogo, vou conversar no vídeo, isso é um papo entre eu e os jogadores. Renato, tu tem bem ressaltado e corretamente que foi um jogo muito físico. O Juventude fez um jogo muito físico no jogo de volta contra o Inter. O Grêmio vai para jogar um jogo na altitude, depois volta para ter uma final. E esse jogo da Libertadores é muito importante porque dos 4 primeiros jogos do Grêmio na Libertadores, 3 são fora de casa. Então pode ser algo decisivo. Como é que tu vai conseguir fazer? Tem como ir de força total em todas essas partidas? É um problema sério, né? Não tem como você com força máxima. Amanhã a gente vai treinar pela parte da manhã. Amanhã eu vou decidir. Em primeiro lugar tem a revisão médica, né? Até então nós não tivemos nenhum problema, mas muitas vezes no futebol o jogador de um dia para o outro sai do campo bem, está no vestiário bem, acorda com uma dor localizada que não pode viajar. Então tem a revisão médica amanhã. A partir da manhã eu decido quem vai viajar, quem vai jogar. Agora, levar todo mundo é uma coisa impossível. Impossível. Quem muito quer, nada tem. Viagem, cansaço, altitude, é uma guerra lá. E sábado tem outro jogo. Não tem como. Se vão viajar alguns, não, bom, isso tudo, como eu falei, eu vou decidir amanhã pela parte da manhã. Então, antes a gente vai esperar também a revisão médica. Renato, você citou numa resposta ali anterior que o jogo seria físico por conta das condições da partida, do próprio estilo do Juventude. Você entende que o Grêmio conseguiu igualar isso, essa intensidade nas disputas físicas, ou o Juventude acabou levando vantagem nesse confronto, nesse tipo de jogo de ser mais de bola alçada, trombada? Não, eles levaram uma certa vantagem da gente, até porque é típico o jogo deles também, entendeu? O nosso jogo é mais técnico, o nosso jogo é mais com a bola nos pés, buscando sempre os espaços, buscando a velocidade da jogada. O Juventude levou essa pequena vantagem sobre a gente justamente por isso, porque eles estão acostumados a fazer esse tipo de jogo, principalmente dentro da casa deles. Até porque hoje, durante a partida, eles tinham um time até mais alto do que a gente. Mas é por isso que principalmente o campo favoreceu muito mais o Juventude do que a gente. Mas lá na arena é diferente. Lá o campo é muito bom e isso vai favorecer, né, as equipes jogarem futebol melhor, e pode ter certeza que nesse quesito o Grêmio leva vantagem. Renato, esse foi o terceiro enfrentamento do Grêmio a nível de Série A, com um empate, uma derrota e uma vitória. Eu queria uma avaliação tua em relação a isso, se dá para tirar a base do que vai ser o Campeonato Brasileiro, e também se com esse elenco e com essa amostra tu já consegue fazer alguma avaliação do que pode ser a temporada. Eu não estou pensando em Campeonato Brasileiro, estou numa final de Campeonato Estadual. Terça-feira tem Libertadores, não posso pensar em termos de Campeonato Brasileiro. Meu grupo ele é muito bom. Meu grupo, toda vez que a gente puder trazer um jogador de qualidade para acrescentar no nosso grupo, dentro das possibilidades financeiras, a gente vai trazer, entendeu? Mas isso a gente vai pensando com calma. Mesmo a gente disputando o campeonato estadual, nós não estamos desatentos, nós estamos atentos a alguns jogadores, entendeu? Mas no momento a gente está pensando no estadual, a gente não está pensando no brasileiro. É lógico, quanto mais forte o grupo tiver para o campeonato brasileiro, mais chances, sem dúvida alguma. Mas para o campeonato estadual não tem como escrever, é isso, nós temos mais 90 minutos na próxima semana, no próximo sábado, e vamos nos preparar para esses 90 minutos aí, que o nosso objetivo é conquistarmos o hepta. Se a gente vai conseguir, não é outro departamento. A Juventude também está aí com méritos. Vamos trabalhar bem para a gente conquistar esse campeonato que é o nosso desejo e o nosso sonho. Renato, os últimos jogos, o diferencial do Grêmio foi o meio de campo, né? Principalmente a aproximação de Vilha Sante, o PP com o Cristaldo, o Pavon e o Gustavo Nunes pelos lados. Por que hoje não aconteceu essa aproximação? Por que esse jogo não fluiu hoje pelo meio de campo?
Ficaram muito longe um do outro. O Juventude marcou bem. O Juventude tem uma marcação forte. O Juventude, muitas vezes, quando a gente tentava fazer a jogada, escapava, o Juventude matava a jogada. Entendeu? Então dificultou bastante. Você sempre perde um décimo segundo a mais para dominar a bola, para tocar a bola de primeira num campo duro, como estava hoje, entendeu? Isso tudo dificultou o calor. Não estou dando desculpa, entendeu? Já reconheci que o nosso time ficou bem além do que poderia. Mas mais isso, calor, campo, Juventude matando as jogadas, dificultou bastante. Mas lá na Arena o campo vai ser bem melhor e eu acredito que o Grêmio vai jogar bem melhor, vai apresentar um futebol bem melhor do que apresentou hoje. Renato, esse jogo é um jogo chave e talvez seria um jogo mais importante até para construção do placar do próprio Juventude, né? O Juventude precisaria fazer um placar melhor na sua casa. Dá para dizer que esse primeiro jogo de uma decisão é sempre um jogo mais estudado e muito mais difícil de fazer uma avaliação do que os dois times podem entregar, justamente por ninguém querer perder e ninguém querer colocar o resultado. O Grêmio sempre joga onde ele joga, independente do adversário, da competição, do local, o Grêmio joga para vencer. Só que hoje o Grêmio não esteve tão bem, entendeu? Mas o 0-0 não credencia o Grêmio como campeão do estadual. Já visto que o Internacional teve aqui a semana passada, empatou, teve mais um empate lá no Beira-Rio e o Juventude ganhou nos pênaltis. Então tudo pode acontecer nos próximos 90 minutos. Mas como eu já falei para vocês, o Grêmio não vai jogar duas vezes assim mal da maneira que jogou hoje. Pelo menos a gente competiu, sabíamos das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas agora na Arena, o campo melhor, 50 mil pessoas no nosso favor, eu acredito que o Grêmio vai poder se apresentar melhor. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.